Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e conceda-nos ainda a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com Lucas 17, de 11 a 19. Jesus se encaminhava para Jerusalém e passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, Jesus lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto caminhavam, ficaram purificados. Um deles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mergulhando no contexto do texto, nós vimos aqui Jesus, quando caminhava com seus discípulos, 10 leprosos que viviam à margem da cidade, à margem da sociedade, à margem das suas famílias. Os leprosos, eles, além do sofrimento que a própria lepra lhes trazia, a enfermidade lhes trazia, eles tinham ainda uma rejeição, porque eram considerados impuros. Aquele que era acometido de lepra, ele era afastado da sua família. Que dor! Era afastado do convívio de todas as pessoas e vivia às margens. E mais ainda, tinha que ter as vestes rasgadas para que todos soubessem que ele era leproso. E se alguém se aproximasse deles, eles tinham que gritar e dizer: lepra, lepra, sou leproso. Ou seja, a dignidade da pessoa não existia. Não era uma pessoa digna de viver. Era rejeitada, com a enfermidade e, mais ainda, como se tivesse uma impureza espiritual. E é interessante que esses leprosos, quando veem à margem Jesus passando, eles estão distantes, mas gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E aqui Jesus contrariando toda a ideia dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, de toda a cultura judaica, Jesus se aproxima deles e diz: vão se apresentar ao sacerdote. Sim, porque a lei de Moisés dizia que quando alguém ficasse purificado, era necessário ir ao sacerdote, para que o sacerdote, já que era também uma impureza espiritual, então o sacerdote tinha que atestar que aquela pessoa tinha ficado curada. Era mais ou menos como se Deus a perdoou, permitiu que ficasse curado, e aí perdoou da sua impureza. Aí, nesse caso, podia ser reconstituída a sociedade, a família, podia voltar ao convívio de todos. Quando estão a caminho, que são curados, um só dentre os 10 volta para agradecer a Jesus. E era justamente um samaritano, um que historicamente não se davam com os judeus, eram inimigos dos judeus.
Mas ele reconhece ali, ao louvar e a glorificar a Deus, ele reconhece ali o Deus de Israel. O Deus que os judeus adoram é o verdadeiro Deus. E ele louva e bendiz ao Senhor. E Jesus aqui, ele com ar de indignação, mas como apenas um veio agradecer, e os outros também não foram curados. Quanta coisa a gente aprende hoje com o Evangelho de Jesus. Em primeiro lugar, não somos superiores a ninguém. Não podemos rejeitar ninguém. Não podemos excluir ninguém. E nem podemos julgar ninguém. Aqueles leprosos eram julgados como impuros pelo fato de serem doentes, de terem contraído uma enfermidade. Então, nós não podemos julgar ninguém. Não podemos excluir ninguém. E mais ainda, devemos ser gratos. Esse samaritano nos mostra hoje. Eles clamam a Jesus, nós também devemos clamar a Jesus. Que Jesus venha em nosso socorro e nosso auxílio, não importa qual seja a nossa necessidade. É a Ele que nós temos que recorrer, é nele que nós temos que pôr a nossa confiança, a nossa esperança. E quando formos atendidos, glorifiquemos o Senhor, agradeçamos ao Senhor e olhe que temos diariamente motivos de louvarmos e agradecermos a Deus, mesmo que nem tenhamos feito algum pedido especial, mas basta que nós vermos, basta olharmos a nossa vida. A nossa vida em si já é um dom de Deus. Depois a possibilidade que Ele tem do nosso dia a dia, do nosso alimento, da nossa moradia, do nosso trabalho, do nosso lazer. Tudo é motivo de nós louvarmos e agradecermos a Deus. Nós, como somos devedores da graça de Deus. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, que nos trazem alguma segurança, que nos trazem alguma satisfação, que nos trazem felicidade, tudo isso é graça de Deus. A família, o trabalho, o patrimônio, o dia a dia, tudo é graça de Deus. Precisamos ser gratos a Deus. Diariamente, deveríamos iniciar o nosso dia com um louvor de gratidão a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo por mais esse dia que tu nos concedes, que tu me concedes. E eu consagro a ti. E te louvo por tudo que tu realizas em minha vida. Sim, essa devia ser a nossa oração inicial do dia, de louvor, de agradecimento ao Senhor. Porque tudo que Ele nos possibilita, a começar pela vida, a nossa família, trabalho, casa, alimentação, tudo, absolutamente tudo, é graça de Deus. Mesmo que tenha sido conquistado com nosso esforço, mas foi Ele que nos deu a graça de inteligência, da vida, Ele que nos deu a graça de aprendermos, Ele que nos deu a graça de alguma forma exercitarmos os dons que Ele nos deu. São Paulo diz que uma coisa só nos pertence, que não foi dada por Deus, o pecado. O pecado é o que nos pertence. Isso que não nos foi dado por Deus. Mas tudo mais é graça de Deus. Portanto, hoje, nós devemos aprender a ser gratos, a ser agradecidos ao Senhor. Façamos agora esse agradecimento, esse compromisso de sermos gratos com o Senhor e lembrarmos disso a todo instante, a todo dia, a toda hora. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.